Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, beleza? Bom, trouxe mais uma dica então para o Enem. O tema agora é sangue, esse tecido que é tão relevante e importante para a gente, porque ele se integra a vários outros sistemas do nosso corpo. Ele é um componente do sistema circulatório, mas o componente circulatório ele se integra ao respiratório, ao digestório, ao endócrino. Então, o sangue é o meio de transporte por uma série de coisas. Bom, a minha ideia aqui nesse vídeo é caracterizar esse tecido que é o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo ele é produzido no meio dos ossos, na medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha ela se localiza principalmente em ossos chatos. Ali existem células indiferenciadas, com grande capacidade de divisão e de diferenciação. Assim elas formam, as células sanguíneas e os demais componentes do tecido sanguíneo. O sangue ele é produzido na medula, mas quando as células ficam mais velhas, elas precisam ser removidas da circulação. A remoção do sangue ocorre no baço e na ausência do baço, o fígado também pode cumprir esse papel. Quais são os componentes do sangue? Se eu fizer um hematócrito, o hematócrito é um exame que a gente consegue fazer com o sangue. A gente pega um pouco do sangue de uma pessoa e coloca num tubo de ensaio. Depois coloca esse tubo numa centrífuga e centrifugando o sangue a gente consegue separar os componentes do sangue por densidade. Bom, aqui em cima do tubo de ensaio, a parte menos densa do sangue, cerca de 55% do sangue, nós temos o plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo ele é a fase líquida do sangue, o líquido que fica entre as células sanguíneas. O plasma ele é constituído principalmente por água, além de água, proteínas e além das proteínas, outros solutos. O que seriam esses outros solutos? Em geral, substâncias que seriam transportadas, íons, nutrientes, hormônios, resíduos. Esses outros solutos também são transportados aqui no plasma sanguíneo. Aqui embaixo do meu tubo de ensaio, nós temos a fase sólida do sangue. Cerca de 45% do sangue são as células sanguíneas. Bom, as células sanguíneas, elas podem ser diferentes. Existem diversidade de células sanguíneas no sangue. O grupo de células mais conhecidos por compor o sangue são as hemácias, também conhecidas como eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Bom, as hemácias, elas têm uma função bem importante. Elas transportam gases da respiração, principalmente o oxigênio. As hemácias elas têm dentro delas um componente chamado hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que além de dar cor ao sangue, ela é vermelha, ela consegue se ligar principalmente ao oxigênio. Então quando o sangue passa pelo pulmão, o oxigênio que está no ar se difunde para o sangue, e esse oxigênio se prende às moléculas de hemoglobina. Assim, a hemoglobina consegue carrear esse oxigênio até as células dos nossos tecidos. Essa é a principal função das hemácias. Elas estão carregadas de hemoglobina para poder transportar oxigênio. Outro grupo de células que a gente encontra na fase sólida do sangue são os leucócitos. Os leucócitos também são conhecidos como glóbulos brancos. São as células que garantem a nossa defesa imunológica. Bom, sobre defesa imunológica, isso vai ser tema de um vídeo mais pra frente. A gente vai falar sobre defesa e imunização. Um tema também relevante para o Enem, Outro grupo de células são as plaquetas. As plaquetas sanguíneas são fragmentos de células responsáveis por um processo chamado coagulação sanguínea, Quando se tem um corte, uma lesão em vaso sanguíneo, essa lesão precisa sofrer um processo de coagulação, cicatrização. Os responsáveis por esse processo são as plaquetas. Bom, para o Enem, pessoal, o que eu espero sempre é que ele te dê um exame de sangue, não um hematócrito, o exame de sangue de alguém, em que o biomédico ele faz uma contagem do número de hemácias, leucócitos e plaquetas nesse indivíduo. Se o número de hemácias estiver abaixo do normal, porque no exame de sangue, a gente tem duas colunas no exame. Uma das colunas é o valor encontrado no paciente. Na outra coluna são os valores de referência. Os valores de referência são os valores considerados normais. Então, se as hemácias estiverem abaixo dos valores de referência,
abaixo do normal, isso indica, né, como diagnóstico, uma anemia. Anemia é pouca hemácia na circulação. E muita hemácia, e acima do normal. Olha, isso não é ruim. Pessoas que vivem, por exemplo, em grandes altitudes, elas têm uma resposta fisiológica ao fato do oxigênio ser rarefeito na atmosfera, que é produzir mais hemácias. Então isso não é tão ruim, né? Leucócitos estiverem acima do valor de referência, isso indica uma infecção. Essa pessoa está com alguma doença, algum parasita. Agora, abaixo do valor de referência para leucócitos, isso indica uma baixa imunidade. Essa pessoa está com deficiência no sistema imunológico. Leucócitos abaixo do normal, tá certo? Bom, para as plaquetas, o problema é quando elas estão abaixo dos valores de referência. Plaquetas abaixo, a pessoa tem problemas de coagulação, pode sofrer de hemorragias, né? Tem algumas doenças que levam à baixa de plaquetas, por exemplo, a dengue, né? A pessoa tem plaquetas baixas, assim pode sofrer de hemorragias, tá bom? Pessoal, espero que você tenha aproveitado essa dica, deixa o like aí, curta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, assim você está ajudando, né, a divulgação desses vídeos e contribuindo aí com a preparação das pessoas para o Enem, tá bom? Vai ter lista também, uma pequena, sobre sangue lá na descrição do vídeo do YouTube e lá no meu perfil do Instagram, tá bom? Um grande abraço, valeu!